Olá, tudo certo? Bom, vamos lá. Falando do Estatuto da Criança e Adolescente, no assunto medidas de proteção, né? Estatuto da Criança e Adolescente, medidas de proteção. As medidas de proteção, diferente das medidas socioeducativas, né? As medidas socioeducativas são aplicáveis apenas aos adolescentes, ok? Já as medidas de proteção são aplicáveis tanto à criança quanto aos adolescentes, sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados, ok? Ameaçado ou violado por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e ainda em razão da sua conduta. Então, olha só, as medidas de proteção às crianças e aos adolescentes, elas são aplicadas em virtude desses três fatores. Ou porque a sociedade ou o Estado estão, agindo contra os direitos da criança e adolescente, ou se omitindo em proteger essa criança e adolescente. Perceba muito isso, presta muita atenção. A sociedade e o Estado respondem por ação ou omissão, certo? Já os pais, os responsáveis, eles respondem pela falta. Essa falta, no sentido de que de abandono, ok? Ou porque os pais, essa falta na realidade, a omissão que é meio pro abandono. A falta é quando os pais sumiram, desapareceram, entendeu? Faleceram, enfim, Cadê os pais? Ninguém sabe. É isso é a falta, tá? E ainda abuso, omissão ou abuso dos pais. Falta, omissão ou abuso dos pais. E a criança e adolescente, como são pessoas em desenvolvimento, não tem maturidade suficiente para saber o que é bom para eles mesmos, É verdade, Eu falo isso direto com os meus filhos. Tem vezes que você não explica não, por que não, mãe? Porque eu sei o que é melhor para você. Ponto final. Desse jeito. E eu falo assim, estou amparada pela lei. Acabou. Quando dá para explicar, a gente explica. Mas tem hora que não dá para ficar explicando muito não, entendeu? É isso. Você é um ser em desenvolvimento, Não é plenamente capaz, é incapaz ou relativamente incapaz, entendeu? Então, assim, dependendo da idade, Então, assim, é desse jeito, E aí, por que você não tem discernimento para saber que nesse baile aí, nessa festa aí, nesse lugar aí é perigoso, você não vai. Não vai. Por quê? Porque a sua conduta está colocando você em risco. E aí é preciso... E aí eu estou te dizendo, isso é uma medida de proteção, De muito amor. Ó, que chique. É assim que você tem que falar com seu pai, com seu pai não, com seus filhos, em razão da sua própria conduta. É nesse sentido, entendeu? Bom, seguindo. Bom, tem lá as medidas protetivas, tem um rol lá do artigo 101, tá? Que você vai fazer a leitura. Esse rol é um rol exemplificativo, claro, Qualquer outra medida de proteção é muito bem-vinda, obrigado. Essas medidas protetivas, elas podem ser aplicadas de que forma? De forma isolada, cumulativa e podem até ser substituídas a qualquer tempo. Isso não é penalidade não, gente, pelo amor de Deus. Medida de proteção, Sempre em prol dos objetivos pedagógicos e do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Como isso é persistente, Vínculos familiares e comunitários. Vínculos familiares e comunitários. É esse o foco. É esse o foco do ECA, entendeu? Isso é importante. Bom, quais são as medidas? Encaminhamento aos pais ou responsável mediante um termo de responsabilidade, Poxa, se a criança chegou lá, naquela unidade, no conselho tutelar ou no juízo, o que aconteceu? Então, vem cá, o pai ou mãe, assina aqui um termo de responsabilidade que vai cuidar da criança. Orientação, apoio e acompanhamento temporários, tudo isso é medida protetiva. Matrícula e frequência e estabelecimento oficial de ensino fundamental, Isso é absurdo, tem pais que não colocam as crianças, adolescentes. Ele não quer ir. Você já acredita que eu já escutei isso de um pai, de uma mãe? Ele não quer ir. A criaturinha tinha
12, 13 anos. Ele não quer ir. Como assim ele não quer ir? Ele não tem querer. Ele é uma pessoa em desenvolvimento, não tem maturidade, não tem poder de decisão. Está errado os pais que entregam tudo para a criança decidir. Ah, porque eu gosto de ser democrático. É nada, você é um irresponsável. Criança e adolescente não tem maturidade para decidir tudo. Ele tem poder de decisão, claro que tem. Dentro do seu limite de amadurecimento. E você, adulto, tem que ter esse discernimento. O que essa criança e esse adolescente podem decidir ou não? Não pode ser tudo. Porque também é o adulto lavar as mãos, né? Ai, ficou fácil, né? Ficou fácil. Sabe por quê? Porque na hora que o adulto coloca, o pai e a mãe colocam para a criança e para o adolescente decidirem, tomar a decisão de fatores importantes, aí também transferem para essa criança e o adolescente a responsabilidade do erro. Ah, deu errado, o problema é seu, você que escolheu. Isso está errado. Criança e adolescente não tem maturidade para tanto. Calma. Tem lá os graus para chegar lá na decisão, né? Tem lá o seu poder de decisão, mas dentro de um amadurecimento, ok? Vamos ser responsáveis. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, de apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, que é o que eu já falei, né? Muitas vezes é a família que precisa ser tratada. Tratamento médico, psicológico e psiquiátrico, né? Ou psiquiátrico. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Acolhimento institucional. Inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta, ok? A partir daqui a coisa fica bem mais séria, né? Esses 3 incisos aqui, nós temos medida de proteção. Aqui o problema é muito sério, né? De violação dos direitos da criança e do adolescente. Para colocar uma criança em acolhimento institucional, acolhimento familiar e até colocação em família substituta, através de guarda, tutela ou adoção, aqui já chegou numa situação muito grave, certo? Bom, regularização do registro civil, far-se-á quando da aplicação de medida protetiva. Às vezes tem criança que não tem registro civil, né? Registro de nascimento. Se não definida a paternidade, será deflagrado o procedimento de averiguação. Ainda tem essa, né? Ah, não registrei porque eu não sabia quem era o pai. Ah, pois é. Será dispensável a ação de investigação de paternidade pelo MP se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade, a ele atribuída, a criança foi encaminhada para adoção, né? Ah, já o pai não quer reconhecer. E logo depois, logo na sequência, essa criança foi encaminhada para adoção, para que fazer reconhecimento de paternidade se vai ser adotada? Entendeu? Aí realmente não tem necessidade. O Conselho Tutelar deve atender as crianças e adolescentes aplicando as medidas de proteção, presta muita atenção nisso aqui, inclusive no caso de prática de ato infracional por criança. Por que o Conselho Tutelar aplica medidas de proteção à criança que pratica ato infracional? Uma criança assaltou uma pessoa. Uma criança, quem é criança mesmo? Isso, até 12 anos incompletos, ok? E aí? Criança assaltou. E aí? Ela vai receber medida socioeducativa? Não! Ela recebe medida de proteção. E o Conselho Tutelar pode aplicar medida de proteção à criança infratora. Mas ele não pode aplicar medida de proteção a adolescente infrator. Não pode. Isso é a autoridade judiciária, Ministério Público, ok? Salvo colocação em família substituta. Salvo, preste atenção nisso aqui também, colocação em família substituta. Por quê? Como que se faz colocação em família substituta? Guarda, tutela e adoção. De novo comigo. Guarda, tutela e adoção. Essa colocação em família substituta só através de decisão judicial, ok? É isso. Adolescente infrator, ele é encaminhado ao juiz da infância e juventude. Tá lindo isso, né? Pois é. Programa de acolhimento familiar. Esse programa protetivo, essa medida protetiva,
tem preferência ao acolhimento institucional, ou seja, né, o acolhimento institucional é o último caso, certo? De medida protetiva, quer dizer, colocação em família substituta que é o último dos últimos, né? Mas assim, é nessa ordem. Primeiro, tenta deixar a criança na família dela mesma e ali tratar todo mundo. Não deu. Acolhimento familiar. Não deu. Acolhimento é nessa ordem, ok? Acolhimento institucional. Não tem jeito, não dá para ficar com a família. Colocação em família substituta. Colocação em família substituta é medida protetiva, assim como acolhimento familiar também é medida protetiva. A diferença é o quê? Acolhimento familiar, medida protetiva provisória, ok? Colocação em família substituta pode ou não ser provisória. A guarda e a tutela podem ser provisórias, ok? A adoção é definitiva. Certo? Tudo bem? A família acolhedora não quer ficar com a criança, ela quer apenas acolher enquanto, né, o judiciário, o Ministério Público, a sociedade, o governo, o Estado cuida da sua família para depois ela voltar, né? Lembra disso? Eu já expliquei tudo isso. A pessoa ou o casal, não necessariamente casal, tá? A pessoa ou o casal cadastrado no programa poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, caso em que o juiz comunicará à entidade responsável pelo programa, isso em 5 dias no máximo. Enquanto não localizada a pessoa ou o casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, se possível e recomendável, ficará sob guarda de família cadastrada no programa. Então, essa família fica provisoriamente com essa criança ou esse adolescente até que encontre uma família substituta, porque já não é mais o caso de deixar na sua família natural, tá bom? Acolhimento institucional. Olha só que importante, não se prolongará por mais de 2 anos. Claro que não vai se expulsar uma criança ou adolescente que já está numa instituição há mais de 2 anos. Mas essa regra, ela é importante, infelizmente, né? Não vem conseguindo ser cumprida, é verdade isso, na prática. Mas é esse o objetivo, não deixa a criança institucionalizada, né? O adolescente. Vamos resolver a vida dessa criança, desse adolescente, pelo amor de Deus. A ideia é essa, ok? Eu sei que muita gente fica revoltada, mas Claudete, na prática não é assim, mas olha só, mas já foi pior, a gente está avançando. Infelizmente, o nosso Brasil brasileiro é de uma cultura atrasada. Por que nós temos uma cultura mega atrasada? Porque o nosso processo educacional ainda tem muito a melhorar, né? É verdade, sabe? E o pior, na minha humilde opinião, nós tivemos um retrocesso nesses últimos 15 anos, né? Em termos de cultura educacional. Por quê? Porque o excesso, né, de assistencialismo, passar de qualquer jeito, aprovar de qualquer jeito, infelizmente, né? Tivemos um retrocesso. Certo? Então, assim, mas houve avanço? Sim, os avanços aconteceram. A gente precisa enxergar isso, mas também temos certeza que precisamos melhorar e muito, ok? Então, leva para a prova o que está na lei, não leva para a prova o que se pratica. Não se prolongará por mais de 2 anos, por mais de 2 anos, salvo necessidade. Haverá uma guia de acolhimento expedida pelo juiz, com a identificação da criança e do adolescente, a qualificação dos pais ou responsáveis, se conhecidos, endereço, né, dos pais ou responsável, nome de parentes ou interessados na guarda, motivos da retirada ou da não reintegração familiar. Isso tem que estar na ficha, na guia de acolhimento, ok? Afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar. Competência exclusiva do juiz. Face processo judicial contencioso, ou seja, não é consensual, né? Tem briga aqui, tem litígio. Faça um pedido do Ministério Público ou de legítimo interessado, sempre com contraditório e ampla defesa aos pais ou responsável legal. Sem prejuízo de medidas cautelares, como o afastamento do agressor para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual. Então, assim, nós temos sempre essa possibilidade, né, de afastamento da criança do convívio familiar, com medida, né, máxima. E, claro, tem que ter o controle judicial.
E é o juiz que decide a pedido do Ministério Público ou de algum interessado. Ele nem toma a iniciativa, percebeu? Né? Ok? Então é isso. Bom, acolhimento familiar ou institucional, medida excepcional, né? Medidas provisórias excepcionais como forma de transição para a reintegração familiar ou, se impossível, para a colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade. E eu já falei isso e se repete, né? Isso aqui não é internação, são medidas provisórias e excepcionais. Não é adoção, não é internação, ok? Isso é muito importante saber. Acolhimento familiar não é adoção. Acolhimento institucional não é internação, ok? São institutos totalmente distintos, com reavaliação no máximo a cada 6 meses pelo juiz. Nós temos aqui medidas protetivas, ok? Tá bom? Que mais? Prioridade, claro, né? É a reintegração familiar, você sabe disso. O acolhimento ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e, como parte do processo de reintegração familiar, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, não falei que tem que tratar a família? Apoio, promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Tem que tratar a família, né? Para que haja reintegração familiar. Não afasta simplesmente para acalmar os ânimos e depois coloca a criança lá de novo. Acho que não, né? Tem que ter um acompanhamento, senão vira, né? Vira bagunça. Cadastro de acolhidos. O juiz manterá em cada comarca ou foro regional um cadastro com informações sobre as crianças e adolescentes de acolhimento, claro, né? Seja familiar ou institucional, sob sua responsabilidade, esclarecendo a situação jurídica e as providências para reintegração familiar ou colocação em família substituta. Terão acesso ao cadastro, o MP, né? O promotor de justiça da Infância e Juventude, importantíssima atuação, o Conselho Tutelar, claro, o órgão gestor da assistência social, conselhos municipais do direito da criança. Lembra da municipalização, o princípio, né? Que vai reger todo o desempenho do ECA. Aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas, né? Tem que ter políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programas de acolhimento. É preciso um conjunto de ações, né? Quando o ECA, lá no início, com base no texto constitucional, lá no artigo 227, diz assim, olha, a proteção integral à criança e adolescente é dever da família, da sociedade, do Estado. Quando o Constituinte diz isso, ele está dizendo o seguinte, olha só, não é só a família, não é só o Estado, não é só a sociedade. Vocês três precisam integrar ações para a proteção integral da criança e adolescente. Família, sociedade e Estado, ok? Antigamente, se tinha a interpretação jurídica de que o primeiro dever era da família. Se a família não der conta da sociedade, se a sociedade não der conta do Estado. Agora não mais. Graças a Deus. A interpretação majoritária e mais coerente é que os três têm responsabilidade solidária, cada um no seu papel. Entendeu? A família tem aquela proteção mais imediata, principalmente quando a criança nasce, que é tão dependente, mas a sociedade também precisa ficar de olho, precisa se organizar para proteger suas crianças, da sua comunidade, certo? E aí nós temos os conselhos tutelares como organização da sociedade na proteção para criança e adolescente, e o governo precisa se estruturar. E nós temos aí o judiciário, o Ministério Público, né? E assim vai. Certo? Então é isso. E o executivo e o legislativo precisam também atuar na concessão, na criação, né? De implementação, criação do legislativo e implementação por lei, né? E implementação pelo executivo de ações de políticas de atendimento, de políticas públicas. Por exemplo, quando se fala que a criança e adolescente tem prioridade nos programas, né, de atendimento das políticas públicas, quer dizer que em termos de orçamento público, ali também se deve priorizar a criança e o adolescente. As verbas destinadas à proteção à criança e adolescente devem ser priorizadas, ok? Certo? As ações, né?
Plano individual de atendimento. Vai ser elaborado pela equipe técnica da entidade de acolhimento, seja institucional ou familiar, visando a reintegração familiar, ressalvada a ordem judicial em contrário, quando deverá contemplar a colocação em família substituta. Levará em consideração a opinião da criança, olha que diferente, né? Levará em consideração a opinião da criança ou adolescente, né? E a oitiva dos pais ou responsável. Levar em consideração não quer dizer que é a criança ou adolescente que decide, não. Ok? Levar em consideração. Eu vou te ouvir, vou ver se você é coerente, né? Vou ver se você tem maturidade. Percebeu? É isso, né? Muito cuidado. Constarão do plano individual, entre outros, né, fatores. Os resultados da avaliação interdisciplinar, os compromissos assumidos pelos pais, né, e responsável, a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança e adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista à reintegração familiar ou colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária, certo? Então é preciso constar esse plano individual de atendimento, tá certo? Acolhimento de criança ou adolescente. Sempre, primeira ideia que se tem é criança e adolescente acolhido, primeiro plano A. Reintegração familiar possível. Vamos buscar, vamos ver se a gente consegue deixá-los na sua família. Qual é a melhor família que existe? A nossa, né? É a sua melhor família, né? A melhor família para você. Ah, Claudete, mas é cheio de problema. Qual a família que não tem problema? Né? De perto ninguém é normal, não. Né? Pois é. Então, assim, toda família tem problema, toda família tem né, os seus altos e baixos. Toda família também tem coisas maravilhosas. Toda família tem coisa maravilhosa. Quer dizer, toda família ajustada. Eu não estou falando família perfeita. Eu estou falando família ajustada, né, ao contexto social. Não precisa ser perfeito, tem que ser bom, né? É isso. Ah, mas olha, eu tenho um tio, um pai, uma mãe que são assim, são assado, né? Totalmente sem noção, né? Desde que não sejam criminosos, né? Que não pratiquem violência, é perfeito. E é perfeito que é seu, né? Desse jeito. O responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação ao juiz, né? Sempre que ocorrer um acolhimento de criança e adolescente, se por acaso não for o juiz que encaminhou. Certo? É isso. Tá bom? Isso é importante. Aí o MP vai se dar, feita a comunicação, o juiz dará a vista ao MP em 5 dias e decidirá sobre esse acolhimento também em 5 dias. Tá bom? O Ministério Público, o Promotor de Justiça da Infância e Juventude está sempre atuando, porque nós temos aqui pessoas incapazes. Bom, reintegração familiar impossível. Já se chegou à conclusão. Toda a equipe multidisciplinar trabalhou, não tem jeito. Não dá para deixar essa criança e adolescente na sua família. Aí será enviado um relatório ao Ministério Público descrevendo quais foram as providências tomadas, né? E a recomendação técnica para a destituição do poder familiar, ou da tutela ou da guarda. Às vezes o guardião apronta com a criança e adolescente. O MP terá 30 dias para iniciar a ação de destituição do poder familiar, salvo, se necessária, a realização de estudos complementares, né? Ok? Mas é isso. O MP é que vai iniciar esta ação de destituição do poder familiar. Vai retirar o poder familiar dos pais. Lembrando o seguinte, a suspensão, né, e a destituição do poder familiar é medida excepcional, né? Já se tentou de tudo para deixar a criança e adolescente com seus pais. Ok? E às vezes a gente que está lidando, eu já trabalhei no juizado da infância e juventude, né? Hoje, como eu sou oficial de justiça, eu recebo mandados de vários juizados, ok?
Eu lembro quando eu trabalhava no Juizado da Infância e Juventude, tinha casos que a gente dava vontade de arrancar daquela mãe horrorosa, né? Eu lembro de um caso de uma menina que ela tinha 1 aninho e pouco, eu sei que ela era muito novinha, e ela usava fraldas. E ela estava há dias com a mesma fralda, ela já estava dando bicho, né? Na bundinha, né? E aí, assim, quando você vê uma situação de tamanha agressão, e quem tomava conta dela era o irmão, que tinha acho que 7 ou 8 anos, né? E aí os vizinhos denunciaram, olha a sociedade aí, né? Graças a Deus o povo brasileiro é fofoqueiro, né? Graças a Deus. Por quê? Isso é bom, né? Lá nos Estados Unidos, na Europa, tem uns raptos de criança que duram anos, não é não? Duram anos os raptos de criança. Meu Deus, eu assim, gente, fica no porão a criança, né? Normalmente são meninas que são sequestradas, raptadas por homens loucos, às vezes da família mesmo, e são abusadas sexualmente, enfim, por anos. Eu não acredito nisso, né? Aqui no Brasil, o brasileiro não. O brasileiro olha para casa dos outros, olha lá, quando ele desconfia, ele denuncia, não? Eu tive um aluno que ele falou assim, professora, isso aconteceu comigo. Eu fui passar uns 15 dias na casa de uma tia, aí eu sumi, brincava na rua todo dia, eu sumi, né? Que não falei pra ninguém tem nada a ver com a minha vida, pois os vizinhos denunciaram a minha mãe, falaram que ela estava em cárcere privado, fazendo cárcere privado comigo, e a polícia bateu lá na minha casa e entrou na minha casa para poder procurar, para ver o que a minha mãe estava me torturando. Olha isso, né? Aí eu falei assim, olha, tudo bem, tua mãe deve ter ficado revoltada, mas pensa no lado positivo, e se fosse verdade, né? E se fosse verdade? Pronto, né? A sociedade protegendo uma criança e adolescente. Tem que denunciar mesmo, né? Desconfiou, ainda mais criança e adolescente, é muito difícil ser criança, é muito difícil ser adolescente, né? Por quê? Porque normalmente ficam submetidos à decisão do adulto. Quando o adulto é coerente, perfeito, maravilhoso, né? Nossa, tá o melhor dos mundos, sabe? E o adulto coerente não é aquele que deixa a criança e adolescente fazer tudo, não. É aquele que diz sim quando tem que ser sim e diz não quando tem que ser não. E segura, né? E sustenta. Isso é amor, isso é cuidado, né? Certo? Agora, existem crianças e adolescentes que, infelizmente, né, nascem em famílias totalmente desajustadas, em adultos violentos. E quando uma criança é submetida a uma violência desde pequena, desde cedo, ela se torna um adulto violento também. É natural, é muito difícil ser diferente. Entendeu? Então, assim, é difícil ser criança nesse sentido. Porque não tem vontade, tem que se submeter, tem que se sujeitar. E aí, quando a sociedade está de olho e opa, aquela mãe está aprontando, mas eu não vou me meter porque é filho dela, mas ela tem limite. Né? O poder familiar, ele deve ser, e aí deixou de ser pátrio poder, lembra disso? Deixou de ser pátrio poder porque antigamente era o homem que mandava. Acabou, graças a Deus, né? Não tem que ser só a mulher também, não. Tem que ser o casal, tem que ser os dois. E já vem, né, sendo aceita a família homoafetiva, claro, né? Ah, Claudete, e aí, eu não aceito o contexto religioso? Eu também tenho a minha crença, eu também tenho a minha religião, também acredito, né, num casamento e pessoas de sexo diferente, mas eu não vou rejeitar uma união homoafetiva, claro que não, certo? E quando você pensa numa criança, num adolescente abandonado, então eu vou deixar o criança e adolescente institucionalizado e não vou permitir que vivam numa família porque é uma parceria homoafetiva. Qual é a maior agressão, certo? Então, assim, nós temos a questão da moral e da ética, né? Quais são os nossos valores morais, quais são os nossos conceitos éticos, o que tem mais valor na nossa sociedade? É disso que nós estamos falando. Então, a destituição do poder familiar, cuidado, né? É medida excepcional, só vai acontecer em situações extremas e somente pode ser determinada pelo juiz. Nenhum conselho de direito, nem conselho tutelar, nem o Ministério Público. O Ministério Público provoca, mas ele não determina a destituição do poder familiar, ok? Entendido? Bom, paro por aqui. Tchau, tchau!